Olá pessoal, aqui Cleverton Vieira vos fala em mais um Pequenos Goles de Água Viva. Seja muito bem-vindo, chega junto que hoje o assunto é muito importante e relevante para todos nós que em muitos momentos a gente fica ali angustiado com relação a alguma coisa e a gente não tem às vezes para quem chorar. Nós vamos falar hoje sobre oração. Para quem me acompanha aí, quem acompanha meus vídeos, na oração da semana, desta semana, nós fizemos uma oração diferente ali, onde eu coloquei o vídeo ali em pause, justamente para você ter um tempo ali. Eu tive o meu tempo aqui também na gravação do vídeo, para a gente orar, para a gente colocar nossas situações, a gente se abrir com Deus totalmente. A oração é algo muito importante, gente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes, quero te falar, se você está por aqui a primeira vez, se é o primeiro vídeo que você está vendo aí do Pequenos Goles, se inscreve lá no meu canal. Estou lá no YouTube como Cleverton Lima Vieira. Estou assim também no Instagram, no Facebook. Você vai poder achar muitas mensagens do Pequenos Goles de Água Viva, que eu costumo dizer que o Pequenos Goles de Água Viva consiste em nos trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Eu creio, como eu falo muito, que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Às vezes a gente procura respostas no guru da moda, aquele cara da moda, revistas, cursos, nada contra nada disso, tá? Nada contra essas coisas, mas com certeza você vai encontrar a resposta que você precisa na Bíblia, na palavra de Deus. Tá bom? Chega junto então, assiste os demais vídeos, compartilha este vídeo com as pessoas queridas, que vai ser muito importante. Hoje talvez a gente quebre aqui tabus que muitas pessoas têm, né, com relação à oração. Vamos lá, vamos ler nosso trecho bíblico aqui, depois nós vamos fazer aí essa reflexão. E esteja aberto para o que Deus tem a ministrar nossos corações. Eu estou falando aqui para você, mas Deus me ministra todo o tempo também, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos junto. Trecho bíblico que nós vamos ler hoje aqui está lá em Mateus 6, do 5 até o 13, nós vamos ler, e aí você vai ver que aqui no meio vai ter a oração que o Senhor Jesus ensinou. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Diz assim, a partir do 5, Mateus 6, 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. E vamos lá. Então aqui nesse trecho, Jesus, em alguns evangelhos aqui os discípulos perguntam para Jesus como eles deveriam orar. E aqui Jesus está dando um exemplo aqui, né? Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Aí depois nós vamos entrar em alguns pontos aqui que você pode talvez questionar. Clever, a oração do Pai Nosso a gente sabe. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Por que Jesus ensinou essa oração se ele está falando antes para a gente não repetir? E muitas vezes a gente repete o Pai Nosso. Vamos lá, vamos falar algumas coisas. Por quê? O Pai Nosso tem elementos que toda oração deveria ter. E
E aqui ele fala, né? Ele tem reverência a Deus, ele entrega a Deus, ele pede perdão aos pecados no meio da oração, ele é grato a Deus e ele louva a Deus, tudo nessa mesma oração. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso? Às vezes a gente, quando eu era criança, eu orava de maneira mecânica, isso, né? A gente nem sabe o que está falando. Mas o Pai Nosso é uma oração preciosíssima que ele contém todos esses elementos. Cleverton, tenho que sempre repetir? É uma oração que Jesus ensinou, mas você pode fazer a sua oração. Tenha esses elementos na sua oração. Mas vamos lá. O que eu quero falar hoje aqui para você? Você está vendo o título dessa mensagem aí e tá pensando, o que é isso, Cleverton? Deus, aqui é o Zé. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Meu pastor, o apóstolo Willy Garcia, se ele estiver assistindo, um beijo, apóstolo, Deus te abençoe. Ele conta uma história sobre um homem ali, cujas orações eram tão simples, que ele falava assim, ele orava assim: Deus, aqui é o Zé. O que ele estava fazendo? Ele estava errado fazendo essa oração simples? De maneira nenhuma. Ele estava fazendo oração simples, de coração, e ele estava exercendo a intimidade com Deus. Por quê? Até o trecho que nós lemos aqui, um dos versículos, fala que o Pai sabe o que nós vamos pedir, mesmo antes da gente pedir. Por que a gente tem que orar então? Porque Deus é alguém de relacionamento. Deus, como Pai, quer ter um relacionamento com a gente. Você que é pai, você deve me entender melhor, certo? Você quer ter um relacionamento ali com seu filho, um relacionamento de intimidade. Assim que deve ser, né? Talvez a sua história possa ser diferente, mas é assim que nós temos que agir, né, com os nossos filhos ali, ter um relacionamento aberto de intimidade, e assim que Deus quer ter conosco. E o Zé ali fazendo a oração dele, ele estava exercendo essa intimidade. Por quê? Deus conhece ele. Ele estava ali. Deus, aqui é o Zé. Estava sendo simples. Porque você viu aqui como Jesus começa falando aqui no começo do trecho que nós lemos. Quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. O que você imagina aqui? Talvez esses homens eles ficavam ali orando alto nas ruas, né? Com palavras bonitas, né? Fala aqui que na praça, nos cantos em pé nas sinagogas, justamente na intenção de mostrar o que eles estavam fazendo, de aparecer. O que Deus recebe mais? Uma oração dessa, que a pessoa está ali falando alto no meio, palavras bonitas, ou oração do Zé, que era simples, mas de coração? Querido, eu não estou dizendo aqui, talvez você que me conhece, você fala, Cleverton, quando você ora, você fala umas palavras diferentes. Querido, não, a questão aqui que nós estamos discutindo não é que palavra você diz ou não. É o quanto do nosso coração a gente coloca numa oração. Deus quer o nosso coração. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Você pode falar a palavra bonita ou não. Você pode falar aqui é o Zé ou não. Se for de coração, Deus vai receber. Isso que o Senhor Jesus estava ensinando aqui. E não adianta, os hipócritas ali ficavam ali orando alto no meio do povo, nas esquinas, pela rua, para as pessoas verem, mas o coração deles não estava em Deus. Isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Ou seja, uma oração de coração é o que o Senhor espera. Na oração da semana, né, que a gente fez aí, justamente eu comentei com vocês no começo, a gente deu aquele tempo ali para você realmente ter o seu tempo com Deus. Não ia ser uma oração diferente, ninguém ia guiar a sua oração, era você e Deus ali. É esse o relacionamento que Deus quer conosco. E existem inúmeros tipos de oração. Oração guiada a gente faz bastante, mas você viu aqui o que ele fala? Quando você... Deixa eu ler aqui para vocês. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Isto fala de intimidade com Deus que nós temos que ter. Os hipócritas ali ficavam orando no meio das pessoas ali alto, mas o coração deles não estava em Deus, e Deus quer isso, quer o nosso coração, quer o nosso relacionamento. Existe um trecho da Bíblia que fala que Deus tem todas as coisas, só não tem o coração
dos homens. Por quê? O homem tem que entregar o coração dele, o homem tem que ser suscetível ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo, ao que Jesus ensina, para que o Senhor haja e fale ali. Então, querido, por mais simples que possa ser a sua oração, que seja de coração. Você sabe por quê? Eu tô até trazendo esse compartilhar com vocês. Um tempo atrás eu tinha esse receio, né? Eu via as pessoas orando e falava, uau, né? Como essa pessoa fala tudo isso. E na minha primeira oração foi uma oração que eu falei tipo assim, Senhor abençoe esse momento em nome de Jesus, amém. E aí alguém que estava ali falou isso, mas a oração que Deus espera é a oração de coração. E aí depois eu fui me envolver mais com a parte de intercessão, de oração, né? Eu faço parte do Ministério de Intercessão lá da minha igreja, Igreja Apostólica Vida Nova. E aí você vai estudando, vai aprendendo, se aprofundando mais em oração. E é isso, gente. O Senhor Jesus, Ele quer, Deus quer nosso coração. Ele não quer palavras bonitas. Você pode falar palavras bonitas? Pode. Você tem que ter reverência ali para estar com Deus? Tem. Mas Deus não quer uma cerimônia para conversar com o filho dele. Você aí que é filho. Todos são filhos, né? Mas o que eu quero dizer é assim, não sei se você ainda tem seus pais ali, mas você que é filho, quando você vai conversar com seu pai, com sua mãe, você faz cerimônias, fala, ô reverendíssimo senhor, no caso do meu pai, senhor Antônio, ô meritíssima dona Francisca, que é a senhora minha mãe. Não, a gente tem um relacionamento simples, aberto, chega para conversar com seu pai. O que é o ensinamento de hoje, gente? Não precisa ter uma cerimônia, dizer palavras bonitas para entrar na presença de Deus, para orar. Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que deixam de orar por ficar com receio, com vergonha, qualquer coisa do tipo, por não saber o que falar ali diante de Deus. Para! Sabe o que Deus quer? Nosso coração. Ele quer seu coração, não quer suas palavras bonitas. Você pode ter palavras bonitas? Pode, mas tenha coração. Lembra desse exemplo do Zé? Essa é a oração que Deus recebe. Tenha momentos com Deus ali. Dedique momentos ali, nessa vida corrida que a gente tem, dedique momentos para sua oração, para estar ali com Deus, exercer essa intimidade com Deus. Tá bom? Então lembre-se da história do Zé. Quando você estiver aí para orar, não fique com receio de nenhuma maneira de que palavras que você vai dizer. O que o Senhor quer é o seu coração ali. E aí o relacionamento vai acontecer, a intimidade vai rolar. Tá bom? Espero que isso tenha quebrado algum paradigma na sua vida, porque eu vejo muitas pessoas que muitas vezes não querem orar, às vezes talvez em público ali, porque não sabe o que dizer. Deus quer o nosso coração. Espero que isso tenha trazido algo precioso aí para você. Compartilhe com mais pessoas e para que mais pessoas tenham acesso a isso. Tá joia? Foi um prazer estar contigo. Deus abençoe. Aquele abraço, aquele beijo. Fica com Deus, se cuida e até a próxima.